Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui. Quando o filme é bom, tem a segundo, né? Então nós estamos fazendo aqui a mesma coisa, ok? Sempre, né, agradecendo ao Senhor por estarmos juntos aqui com saúde, né? Pronto para dividir aquilo que a gente gosta, que é educação, ok? Você não imagina as prévias de hoje, entendeu? Tá? Aliás, o que eu estudei ontem de noite, né? Que bom poder ter insights que nos incentivem a estudar. É a troca nossa, ok? E avisando a todos que nós não combinamos estar de azul, viu, gente? Foi uma coincidência. Tá? Mas é isso aí. Bom, na primeira parte, para quem nos assistiu anteriormente, né? Nós falamos sobre as questões técnicas de formação, né? Como é que funciona o reajuste individual, no reajuste para empresas de 2 a 29 vidas, no reajuste de mais de 30 vidas, explicamos a RN 441, Hilton? Sim. Tá? E para a RN 441, e agora, né, depois do Bom Dia de Hilton, a gente então vai começar sobre a segunda parte do nosso bate-papo de hoje, tá legal? Bom dia a todos, espero que possamos mais uma vez contribuir com um assunto que é muito batido, é um assunto que nós costumamos tratar no nosso dia a dia e que possamos contribuir para que possamos disseminar justamente essa questão da sinistralidade, reajustes e outras coisas. É isso aí. Olha, e nada acontece por acaso. Eu ontem de noite dediquei muito a estudar, vou trazer para vocês aqui, né, os insights, coisas que eu e o Hilton já compartilhamos, mas Yuri, obrigado, você mandou um artigo de manhã lá no grupo do CSP, que para mim foi muito rico, fiz toda a leitura dele, mandei logo para Hilton, tu leu também, né, as questões do questionamento da sociedade em relação aos reajustes, e a gente vai abordar isso aqui muito, né. Ontem mergulhei forte, minha gente, no estudo do site do IESS, o Instituto de Estudo Suplementar, né, que junto com a INS, para mim são os dois sites. Tem mais algum, amigo? Não, esses dois mesmo? esses dois. Né? E que eles trazem para a gente muitas informações, né? O caminhar por dentro do site eu acho que há de melhorar bastante, mas, né, fuçando, a gente consegue se entender, né, e poder trazer coisas boas. Né? Então, você que é cliente, você que é corretor de seguros, você que está lado a lado da Repgen, você que está ao lado da Nubis, que você está ao lado de profissionais técnicos e que visam a consultoria de verdade, se juntem a nós nesse processo da educação. Nossa pauta de hoje, né, seguindo nosso trabalho, vai ser, tá, sinistralidade, né, como é que ela se compõe, quais são as causas. Vamos falar sobre os fatores de influência nos processos de reajuste e vamos falar também sobre o que é que a gente pode fazer para que esses percentuais possam se reduzir, ok, gente? E, logicamente, o final, né, é a gente rever tendências, como já fizemos até no nosso último encontro. Ora, Hilton, tá? Me diz aí, lindo, né? Vamos explicar para a sociedade, né, o que é sinistralidade. Bom, nós até tratamos esse assunto na live anterior e aí a continuidade, como você mesmo falou. Uhum. A sinistralidade é um fator, é um percentual que é chegado sobre o aspecto de reajuste. Então, as operadoras podem reajustar os contratos empresariais sob o efeito da sinistralidade. Então, existe um número a ser alcançado, ou seja, um ponto de equilíbrio financeiro, que geralmente 90% a 95% dos contratos, o ponto de equilíbrio financeiro é de 70%, tá? Existem contratos que conseguem ser melhor negociados, que chegam a 75%, 80% até. Eu já vi contratos com esses percentuais. Então, a sinistralidade é o valor que você pode gastar, é quanto você pode gastar para você não ultrapassar esse limite financeiro, esse ponto de equilíbrio financeiro. O exemplo que eu dei na live passada, se uma empresa pagou, ou seja, de prêmio médio, de custo per capita, pagou R$10.000 durante um ano de vigência do contrato, se o ponto de equilíbrio financeiro dela é de 70%, então ela pode gastar até R$7.000. Se ultrapassar esse valor, aí a empresa pode sofrer um reajuste por sinistralidade. Então, sinistralidade nada mais é do que a utilização das pessoas, da população, que
que está envolvida naquela empresa, num determinado contrato, em que se ultrapassar esse valor, o percentual que eu citei, aí pode ter um reajuste. Ok. Fortalecendo esse processo para vocês, né? Um sinistro é todo evento que gere um custo dentro deste processo. Não é a importância do sinistro. Quando se fala em sinistro, pensa sempre algo muito grande, mas o exame de fezes é o sinistro, o exame de urina é o sinistro, tanto quanto é uma internação de alto custo. Quando pensamos em sinistro, pensamos sempre na questão do seguro automóvel, por exemplo. Pensa no impacto de isso é muito mais disseminado, mas o sinistro sim, como você citou, é qualquer tipo de utilização, consultas, exames, internações, qualquer tipo de utilização que venha ocorrer naquele contrato, e então cabe aí toda a análise. É isso aí. Quando você soma os sinistros, você tem então essa tal de sinistralidade. Correto. Okay? E esse 70% é justamente essa expectativa que se tem de uso. Mas a realidade é crua no Brasil, né? E aí no site da INSS ontem, do ISS ontem, né? A gente já tinha esse dado até comentado aqui, mas 84,7% é a média do sinistro no Brasil, né? Onde você tem aí, entre outros gastos, algo que fica somente em média de em torno de 4,6%. E olha que eu saí da Previna em 2003, 10 anos de Previna, a gente falava que uma operadora rentável, ela precisa ter 4% de resultado. Né? E o número permanece. E o número permanece, né? Incrível. E aí você vê o seguinte, claro, gente, eu não estou falando aqui que não tem gente pior, que não tem gente melhor. A gente está falando aqui de média, né? E que ao analisarmos os números, a média per capita no Brasil hoje, geral, entre individual e empresarial, a média per capita de receita da operadora é de R$310. Então veja que como esses números são importantes, eu e o Hilton aqui vamos estar alimentando vocês sobre números para avaliar que. E por que a gente está falando de sinistro? Porque o volume do sinistro vai determinar a correção, né, dos contratos. Porque quando a gente Hilton explicou também aqui as fórmulas, tá definindo como é que você vai trabalhar até a sinistralidade chegar. E a partir daquela data, quanto vai ser o percentual, os reajustes ou algo do tipo para o próximo período, né? Então, o que é avaliado é justamente o período anterior, sobre o efeito de sinistralidade, o que é avaliado é o período anterior, que aí você faz todo um cálculo estatístico para ver quanto é que você precisa reajustar seu contrato para ter um equilíbrio financeiro para o próximo período. Informação estatística. Aí me vem uma pergunta para você. Olha só, quando a gente avalia as fórmulas, né, e tudo que você trouxe de novidade no encontro passado, sobre a influência do IPCA, sobre a variação de índice, sobre a influência da faixa etária, né, a questão é, como é que essa sinistralidade dos planos empresariais influenciam no reajuste individual no ano subsequente? Claro que aí a gente está falando de muitas variáveis, tá? Mas aí vem a questão de novas coberturas, regulamentação, novos procedimentos, cobertura, novos procedimentos que são inseridos para que a operadora obrigatoriamente possa prestar um bom atendimento, teoricamente, para os seus segurados, seus beneficiários. Então, todos os índices, todas as variações que também o plano empresarial sofre, vai também ter reflexo nos seguros individuais. Ok. Ou seja, gente, a gente agora, com essa didática, vai tentar discutir com vocês quais são os fatores de influência, né? E a gente elencou aqui alguns que nós consideramos prioritários. O primeiro deles seria, né, o que a gente está chamando de inflação normal, né, e inflação médica mundial e local. Né? Com números assim aproximados, né, nós estamos hoje no Brasil uma inflação em torno de 3% a 4%, pelo menos o índice de NPC está dando dessa natureza, ok? Bom, no ano passado foi algo similar, né? E analisando um trabalho que sempre a corretora EIO, aqui parabenizo pela publicação desses dados e que norteia muitas coisas no mercado, e eu gosto de pesquisar, Hilton trabalhou lá, né? Que trouxe dados da inflação médica mundial e dados da inflação onde ele pega inclusive as Américas, né? E sendo assim, bem rapidinho, né? Nas Américas, principalmente na América Latina, a inflação foi superior a 10, 13, 14%. Né? E a inflação médica mundial, né, entre 8,4%. Ora, se você imaginar que no Brasil o plano individual no ano passado teve um reajuste de 10%, né? Olhando o ambiente extra-saúde, somente olhando a inflação médica, onde todo mundo sabe que a inflação médica é maior do que a inflação módica de qualquer país, né? Os números deixam de assustar tanto quando nos educamos mais.
Ok, Hilton? Né? Eu queria que você comentasse então essa questão com esses números aqui citados. Então, sobre a inflação médica, é um número totalmente diferente e aí você deve passar por isso também, nossos colegas da área, que quando nós apresentamos um determinado índice de reajuste para os clientes, no quesito reajuste financeiro até, que entregamos esse percentual, os clientes sempre questionam sobre qual é o impacto da inflação médica versus a inflação normal. Tá? E aí esse assunto é muito abordado e não conseguimos chegar a um consenso natural porque nós sofremos muito com a questão desse impacto da inflação, tá? Muito. E aí quando a gente vai para a inflação médica, o percentual é sempre maior. E aí traz justamente os dados da EIO e outras empresas de assessoria que prestam esse tipo de trabalho, que fazem esse tipo de trabalho, que desmistifica, tá? Mostra o dado real, informação real, e aí você falou de informação mundial no Brasil, e tem empresas já pegando qual é a inflação local, ok? Ou seja, qual é a inflação médica da Bahia, do Nordeste, do Sudeste, qual é o meu impacto sobre procedimentos e outras variáveis também no que diz respeito à regionalização, que isso é importante também. Olha, o que você está dizendo é tão bacana que é o seguinte, eu me assustei ao fazer uma consultoria em Minas Gerais. Isso aí. Né? Isso aí. A gente citou um pouco isso há 15 dias atrás, onde os preços em BH são muito menores, e não é por acaso que a Unimed BH é a melhor Unimed do Brasil, né? Com questões de compliance fantástica. Eu estava vendo, né, no LinkedIn um vídeo do presidente da Unimed falando sobre os modelos de remuneração, a rede, assunto hoje tão debatido no Brasil, né? Por que o preço lá da concorrência é mais barato lá? Por quê? Por conta das práticas médicas, principalmente, tá? Isso é o ponto principal, ou seja, procedimentos sendo feitos de forma adequada, controles de sinistralidade da carteira daquela operadora. Então, tudo isso daí, volta ao assunto da educação, tudo isso vai influenciar justamente no impacto de variação de inflação médica ou algo do tipo. E já que eu entrei no assunto, modelo de remuneração, não estava nem na pauta, viu? Né? Mas é o seguinte, né? O conceito do valor. Né? Ou seja, quando se sai do modelo fee for service, né? Que é o modelo onde o credenciado recebe pelaquilo que simplesmente executou, independente da qualidade, você fica vulnerável, você cidadão que vai usar o serviço, a operadora, toda a sociedade. Quando você coloca valor dentro do processo, né? Você significa melhorar a produtividade e tal. Então, isso tem impacto. Com certeza, com certeza. Bom, gente, é o seguinte, né? Eu estava lendo hoje de manhã o artigo que nosso amigo Yuri mandou, tá? E quando eu penso nisso, eu trouxe a seguinte questão na discussão com o Hilton aqui, que a gente vai falar com vocês. É necessário que nos processos de reajuste sejam eliminados todas as gorduras, né? Todos os excessos, todas as contas mal feitas, etc. Mas uma coisa é muito importante. Não é possível e não se deve falsificar a realidade. Por isso que a gente tem que discutir claramente aqui esses fatores de influência. E um deles, né, chama-se novas coberturas. Como é que essas novas coberturas chegam? Como é que essas novas tecnologias chegam impactando no aumento dos custos? Bom, você já falou com muita propriedade, né? São novas tecnologias que chegam para melhorar a saúde do indivíduo, tá? Porque além do impacto na saúde suplementar, também vai para a SUS, então isso é a saúde como um todo. Mas falando do negócio aqui, sinistralidade, então o impacto de toda essa inflação médica está influenciado também nas novas coberturas. As operadoras são obrigadas a inserir essas novas coberturas num determinado período, um prazo que a Agência Nacional dá, e aí causa um impacto, um efeito cascata no assunto sinistralidade. Tá? Porque você insere essas novas coberturas e automaticamente as operadoras elas colocam isso no preço. E anteriormente o que já estava precificado, né? Então o efeito é cascata, como eu comentei, porque se você no terceiro mês de contrato
você tem um reajuste, você tem você é obrigado a inserir novas coberturas, automaticamente você tem mais 9 meses de contratos para visualizar esse impacto, com o que aconteceu historicamente sobre aquelas novas coberturas. E aí chega aí a operadora tendo que inserir percentuais, aumentos por conta dessa obrigatoriedade, digamos. Ou seja, se o reajuste por contas bem feitas aqui, bem equacionadas, risco de velocidade, ela foi de 5%, terá que ser 5 mais 1, Sim, porque foi novas coberturas. Ou seja, se você gera, isso na sociedade, em qualquer produto, se você gera valor agregado para ele, esse produto vai ficar mais caro, entendeu? Estamos falando do assunto, é claro, saúde suplementar. Isso causa um impacto muito grande, a saúde do beneficiário, do segurado. Mas se você vai para qualquer outro tipo de indústria, automaticamente qualquer tipo de variação de tecnologia ou algo do tipo vai ser inserido no custo final daquele produto, digamos, entendeu? Então, isso é preciso ser muito discutido e debatido no quesito precificação, tá? Um preço muito bem formatado, ele vai ter uma longevidade, certo? Então, isso é muito importante ser tratado. Viajem comigo e com o Wilton. A gente está falando de inflação normal, inflação médica, falamos de novas coberturas. E tem um item, certo, para a gente comentar aqui, chamado comportamento, né? O comportamento, ele ajuda quando eu vou no horário certo, quando não dou no show na consulta, quando eu guardo meus exames e levo de novo, né? Todas as paradas que a gente faz, a gente repete isso, né? Mas e as fraudes, né? Como é que a gente vai trabalhar ali alguns dados que a gente coletou hoje, né? Isso aí. Como é que isso impacta? Então, as seguradoras também, as operadoras, no momento de uma precificação, ela também insere essa informação, esse dado de fraude e outras variáveis no preço final. Então, volta ao assunto da educação. No momento que você fecha um contrato e trata aquele contrato, o seu plano de saúde como um assunto sério para que não hajam gastos desnecessários, com certeza a gente vai ter uma melhoria no quesito preço final. Então, por que eu falo sobre isso? De 20% a 40% dos exames, eles não... Nem vai buscar. O segurado que faz o exame, de 20% a 40%, o segurado não retorna para buscar. O que é isso? Um exemplo claro, a pessoa está sentindo com um determinado mal-estar, faz um procedimento, faz um exame, no momento que ele passa esse mal-estar e esse exame fica no laboratório, ele não vai buscar. Vai ter uma reincidência desse mesmo mal-estar que ele teve, ele vai fazer um novo exame. Isso é um gasto totalmente desnecessário. As fraudes também. Tem operadoras fazendo toda a parte de biometria. Aí as práticas ilegais, por exemplo, o funcionário tem um plano de saúde, o primo dele está se sentindo mal, ele fala, não, eu tenho um plano de saúde, vamos aqui, e a gente vê muitos casos como esse, faz um empréstimo de carteira. Aí as seguradoras vão lá e fazem algumas travas, como biometria. Você vai ter a biometria. Aí o que ele faz? Ele vai junto com você e entra no consultório junto. Então, todos esses modelos, essas práticas erradas influenciam diretamente no preço final. Mesmo, né? Foi um dado novo que a gente achou que... Justamente, o reembolso, 10% dos 10 a 15% dos reembolsos são fraudes. Então, pessoas que não necessitam da utilização do plano de saúde naquele momento, mas precisam de um determinado valor, consumo. E aí, o que ele faz? Ele faz o reembolso, sabe que vai ter lá aquele valor, então eles complementam a renda do mês, do período, sobre o assunto reembolso. E sabemos que isso acontece também. Outra questão de comportamento, as boas práticas nossas, né? A gente estava falando sobre longevidade há pouco tempo, né? Então, o quanto o nosso comportamento saudável, no sentido de você não fumar, no sentido de você ter boas práticas de consumo, não consumir fritura, você fazer uma malhação, tá? Isso vai fazer com que você tenha saúde e longevidade. Tá? O que se fala é que a gente não tem que ficar velho, né? Tem que ficar com mais idade saudável, né? Porque eu vou chegar no 100, né? Viva aqui entrevistando, batendo papo com meu amigo Wilton. Gente,
como é que você vê a influência dentro dessas resoluções normativas no impacto do custo, a exemplo da resolução, acho que é 412, né, onde você faz com que haja liberdades e exclusões, ou seja, você tira um pouco do equilíbrio no momento em que a ANS às vezes influencia em determinadas condições que faz com que modifique o gerenciamento da operadora sobre esse item. Como é que você vê essas questões? Todo órgão regulamentador tem um papel muito importante no que diz respeito às modificações, às RNs, às leis que estão sendo inseridas para a fiscalização, a melhor fiscalização do plano de saúde. E eu não vejo de forma ruim que a ANS possa inserir todas essas resoluções normativas, todos os novos procedimentos, o que você citou aí agora sobre a livre escolha do funcionário, fazer a exclusão diretamente dele, sem passar pelo RH da empresa, ou algo do tipo. Eu vejo com bons olhos. O que eu não de repente, não tenho uma visão legal, não tenho um conceito sobre isso, é que isso tem que passar a valer a partir de um determinado período, do aniversário do contrato, que exista algum tipo de trava para que aquilo não ocorra no período em que o contrato está sendo estipulado. Entendeu? Então, algumas regulamentações entram em vigor 60 dias após a sua publicação, 30 dias após. Então, isso é ruim. Tá? Então, o impacto é automático. Então, as operadoras, os planos de saúde, eles não têm tempo suficiente para inserir até na sua tábua atuarial, na sua precificação, aquele novo procedimento, aquela nova regulamentação, e aí termina causando impacto aí em reajustes altos. Veja só, né? A gente começou explicando que a sinistralidade, e dentro dessas ações normativas, uma delas foi a questão dos inativos. Sim. Né? Sim. E o consumo dos inativos influencia na sinistralidade das empresas, que vai gerar influência no reajuste individual do ano subsequente. Né? Você quer comentar um pouquinho essa questão dos inativos? Então, existe aí o... Qual é a RN mesmo? 259? RN... Esqueci o número. O artigo 30 e 31 da 9656... Dos seus primórdios. Isso aí. Trata justamente, aí existiram as RNs justamente fazendo as alterações e adaptações que foram muito legais. Tá? Eu achei muito legal você ter toda essa atualização. O que ainda, para mim, não está claro, ou melhor, ainda deixa brechas, é justamente no que diz respeito ao plano de continuidade, quando deveria existir algum critério muito melhor para reajustes. Ou seja, a ANS deixou aberto que as operadoras poderiam estabelecer uma subfatura, digamos, um subestipulante para ser tratado justamente o assunto do artigo 30 e 31, que trata plano de continuidade para demitidos e aposentados. Então, quando você trata o assunto inativo, ele deveria ser tratado de uma forma muito melhor, porque o impacto, exemplo, para um aposentado, por questões aí de idade até, o impacto na sinistralidade vai ser imediato para os ativos, por exemplo. Pois é. Entendeu? O que influencia no aumento do próprio individual, ou seja, você tinha que criar aí a condição para que o demitido continue com o plano, importante, que o aposentado continue com o plano, importante. Agora, o peso disso para a empresa, né? Ele é injusto. Por quê? Porque ela deixa de ter gestão sobre esse colaborador, não está mais sobre os braços dela, não tem como orientar, não tem como educar. E ele, no momento em que ele sai, ele tem essa continuidade e ele vai fazer a gestão própria. Se ele é gestão própria, ele é um fator de influência individual. Eu acho que deveria haver uma separação na análise dessa sinistralidade. Deve existir um número real, mas na minha opinião, em média 20 a 30% de todo o custo gerado no contrato empresarial, quando existe aí uma empresa que já está há muito tempo dando plano de saúde para seus funcionários e faz o desconto lá por conta do artigo 30 e 31, que tem direito ao plano de continuidade, o impacto da sinistralidade desses inativos é muito alto.
Muito alto. E além do impacto, desculpe lhe interromper, você tem a condição de uma cotação futura que você tem que relatar para a operadora esse número, por favor, não deixe de fazer isso, é prejudicar seu cliente. Né? E aí, você, cliente, tem que tomar cuidado, né? E aí vem a questão de RH, vem a questão de gestão de pessoas, onde é preciso ser muito sensato com a questão de turnover, etc., porque isso também vai influenciar no consumo, no sinistro e no cálculo dos preços. Um parêntese aí, falando ainda sobre o artigo 30 e 31, as empresas de capital aberto são obrigadas, em determinado faturamento, são obrigadas a fazer um cálculo do passivo atuarial, justamente sobre o impacto desses inativos. Olhe para isso. Justamente sobre o impacto desses inativos quando estão na idade elevada e têm uma utilização maior. Então, geralmente, uma empresa que tem um custo per capita de 300, 400 reais, esse inativo ele vai custar para ela 1.900 a 2.000 reais. Então, as SAs são obrigadas a fazer esse provisionamento, esse cálculo passivo atuarial. Beleza. Bom, dentro dos fatores de influência, há um deles que eu acho que a gente arremata agora, né? Onde a Bahia é campeã, né? Qual é ele? Judicialização. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Diz aí. Importante. Isso já está muito mais divulgado. A sociedade como um todo já tem tratado isso de uma forma muito mais profissional, digamos. A gente já tem visto aí algumas liminares sendo derrubadas. Sim. Por conta de procedimentos não cobertos ou algo do tipo, mas mais uma vez voltou ao assunto sinistralidade. Voltamos para o assunto sinistralidade. Então, um procedimento que não é coberto, onde o segurado toma uma atitude de entrar com uma ação, uma liminar, para que aquele procedimento seja coberto, a empresa vai ter um impacto, um reflexo totalmente na sinistralidade, porque aquela conta não pôde ser auditada, aquela conta entra de forma cheia para a operadora não pode fazer nada sobre o assunto, e aí termina tendo um impacto muito maior na sinistralidade. Sabe, eu fico aqui, o quanto sou apaixonado por esse tema, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, olha, a gente está falando do custo, né? Está falando do sinistro, tá? E aí, certo, você tem a situação das fectações in vitro, que é claramente não coberta pela Lei 9656/98, e vem as liminares que muitos juízes já estão falando sobre isso e negando esse tipo de liminar. Você tem hoje positivamente as NATs, que é os núcleos de apoio técnico, com médicos que estão subsidiando os juízes, é uma melhoria, mas ao mesmo tempo você vê clínicas hoje, né, dentro de Salvador, né, que ficam abordando as pessoas e as incentivando a ir para os par, dizendo que tem cobertura pela lei, entra com a ação e ganha a ação com contas que chegam a custar 300 mil reais por ano, né, ferrando com as apólices, né, e aí, né, isso é a favor da saúde, isso é a favor da sociedade, já que toda ela vai pagar, e agora tem um reajuste mês que vem, né, e isso, situações como essa, tem influência, né? Com certeza, com certeza. Bom, gente, agora foi mais um desabafo do que a entrevista, não foi? Desculpa aí. Mas vale a pena. Mas, gente, tá? De acordo com todos esses fatores aqui estudados, né, a ideia minha de YouTube agora é discutir com vocês o que a gente pode fazer, né, para que os percentuais de ajuste se reduzam. Um deles, né, seguinte, foi mudar as fórmulas, né? E aí pode fazer um remake rapidinho aí sobre a questão das mudanças de fórmula, né? Então, a RN 309 trata do assunto da fórmula do reajuste de planos individuais. Empresariais de 2 a 29 vidas. Sobre o assunto do empresarial de 2 a 29 vidas, as fórmulas hoje são muito bem checadas e as operadoras, os critérios que os operadores estão criando, por obrigação tem que criar, na minha opinião, são corretos, são coerentes. Tá? O que precisa ser verificado é o que a operadora está fazendo no que diz respeito ao repasse. Por que eu falo isso? Às vezes a operadora tem um critério de 2 a 29 vidas, mas termina seguindo o mesmo critério de 30 a 99 beneficiários. Okay? E que automaticamente essa população, o impacto foi muito menor, no exemplo, da população de 30 a 99 beneficiários. Então, tem que ter de fato fórmulas distintas ou critérios distintos de análise como foi tratado. Né? E muito positivo que você trouxe no primeiro encontro de que os números serão mais claros para a sociedade, claro, o que facilita a discussão. Né? Claro, aí é muito proveitoso que
tenhamos essa informação clara, a informação de que a operadora teve uma receita, um aumento da receita por faixa etária e, consequente, de forma aí muito direta, ela vai ter que reduzir o reajuste aplicado, tá? Mas aí, voltando ao assunto, aí trata a fórmula de planos individuais, diretamente falando. Né? Ok. Agora, no ano passado, o governo, através da ANS, trabalhou as questões da resolução normativa, se não me engano, foi a 433, né, que falava sobre a questão da coparticipação em franquia, né? E isso terminou não avançando, né? Eu gostaria que você comentasse sobre como que a coparticipação e as franquias podem reduzir os percentuais de reajuste. Então, separar, tá? Coparticipação. O que é, né? Vamos na didática. Pois é. Coparticipação é um valor ou um percentual cobrado diretamente do segurado, do beneficiário, para o seu grupo familiar, digamos, em que toda a utilização que ele fizer no pequeno risco, tá? O assunto coparticipação, no pequeno risco, que é o pequeno risco, consultas, exames, pequenos procedimentos, às vezes acontece, em que ele vai ter uma coparticipação. Existe uma confusão muito grande, por isso que eu falo fator moderador e não, fator de moderação e não coparticipação. Quando estamos tratando com as empresas, você já deve com certeza ter passado por isso, a gente está falando de coparticipação e a empresa está entendendo que é a participação fixa do funcionário, por exemplo. Sim. Então, a coparticipação é aquele valor variável que, quando existe uma utilização, o funcionário ele é descontado sobre um percentual, sobre um valor da utilização dele, ok? Volta ao assunto educação. Então, aí é educação diretamente no bolso, falando no que diz respeito ao funcionário. Ele vai identificar que ele está sendo fiscalizado diretamente, ele pode contribuir para melhorar o plano de saúde, a utilização do seu plano de saúde. A coparticipação tem mais uma variável que é uma inserção no prêmio final, ou seja, aquele valor que eu falei para vocês de R$10.000 que a empresa pagou anualmente, se ela tem um plano com coparticipação e pagou R$2.000 no ano, vai ser mais ou menos inserido. É isso aí, vai ser inserido no valor final. Então isso vai ser muito importante também, tá? Para o efeito de reajuste por sinistralidade. Ou seja, o conceito de coparticipação, né? O conceito da franquia, que é quando você paga, por exemplo, na internação, se for percentual, o cara vai se ferrar, mas se ele paga R$100 por internação ou R$200 por internação, ele vai ter um acompanhamento melhor sobre isso e não vai pesar tanto no bolso. Né? A coparticipação ela tem influência muito grande, né, na queda da sinistralidade. Sim. Se cai a sinistralidade, vai cair o consumo. Automaticamente o consumo vai cair, o preço também. E as pessoas também passam a fiscalizar seu plano de saúde. E tem o conceito de justiça, né? Quem consome mais, paga mais. Quem consome menos, paga menos. Eu acho que, para mim, isso é a questão principal. E ao chegar no médico, ao chegar na clínica, quando vem aquela montanha dizendo, peraí, doutor, estou precisando disso mesmo, entendeu? Então ele passa a ser um fiscal positivo deste processo. Eu costumo fazer algumas apresentações, mas minhas apresentações, quando estou falando para os funcionários de uma determinada empresa, eu trato justamente isso, que ele passa a fiscalizar o seu plano de saúde. Ele passa a ajudar na fiscalização e na redução da utilização. Na hora que ele não assina uma guia em branco, quando ele questiona por que aquele exame não estava, aquele material ou algo do tipo. É isso. Agora, quando a gente começa a discutir comportamento, e aí a lei já determina alguns segmentos de produtos a serem comercializados, só ambulatorial, só hospitalar, né, o produto de referência, etc. Né? A sociedade não precisaria ter um pouquinho mais de liberdade na construção de produtos para criar, então, preços mais acessíveis para a sociedade? Sim. O tratamento poderia ser dado, não de forma tão abrangente antes da Lei 9.656 de 98, mas que pudéssemos fazer algumas composições no quesito coberturas ou algo do tipo. Combos? Com certeza. O nome diretamente combos. Eu estou usando a filosofia do sanduíche para poder criar para a sociedade um entendimento mais comum. Né? Com certeza. Então, você pode contratar 30 dias de internação. Consequentemente, o preço vai reduzir e volta ao assunto da educação que você passa a fiscalizar, quer ser mais questionador, porque está fazendo aqueles exames desnecessários
ou algo do tipo. Eu não entendo por que os produtos hospitalares não são algo mais comercializado no mercado. Volto ao assunto de judicialização, tá? Os custos hospitalares, é claro que são muito maiores, então eu estava numa discussão com Max e Solon, tratando justamente isso, como é que vamos, como é que existe essa separação do custo ambulatorial com hospitalar, e por que tão caro um plano hospitalar? Chegou a ser 50-50. E hoje um plano hospitalar custa 80% a referência a um plano fica aquela pessoa não querem vender, não querem que você compre o produto referência. O combo completo. Por conta também, possivelmente, de judicialização. Eu acho, exatamente. Ou seja, a sociedade ela fica engessada porque você tem um segmento de uma lei onde ela não é cumprida. Então, como é que eu posso criar produto onde eu posso flexibilizar coberturas se depois, via judicialização, essas coberturas voltam a ser exercidas, entendeu? Aí você não tem como. E novas práticas, né? Como tratamos cartões de benefícios, claro, de uma forma muito mais regulamentada, digamos, mas que a sociedade tenha liberdade de contratação, ok? E não que seja algo imposto com rol de procedimentos, com valores absurdos, e que aí ele não vai ter condições de contratar um plano de saúde. Ok. Bom, gente, já chegando aqui mais para o final, né? A gente, ao falar sobre percentuais e formas de redução, nós tratamos de N assuntos aqui, né? Falamos sobre as fórmulas, falamos sobre coparticipação, franquia, sobre variação de produto, né? Falamos sobre a questão do prestador, né? E significa discutir seus atores, né? A própria ANS. E tem um que a gente não falou ainda, né, Hilton? Como é que nós, corretores de seguros, então, devemos nos comportar para que esses percentuais também possam se reduzir? Na pirâmide, para mim, ele está justamente ou numa pirâmide ou num determinado gráfico em que o corretor possa estar no meio aqui, fazendo justamente boa intermediação. É isso, tendo intermediação entre seguradoras e beneficiários, empresas beneficiários. E que ele possa fiscalizar, ajudar a fiscalizar as duas partes, ok? Ou seja, buscando o melhor benefício para aquela empresa, que por sua vez vai repassar a utilização para os seus funcionários. E que ele não possa sangrar tanto, digamos, tá? As operadoras exigindo determinadas coberturas, tendo preços muito baixos de uma utilização que está muito alta, algo do tipo, entendeu? Gente, a nossa responsabilidade é muito grande perante a sociedade. No Brasil existem 90 mil corretores. Na Bahia, né, mais ou menos 10 mil profissionais vendendo, mas você tem aí 2 a 3 mil corretores com o SUSEP. E nós estamos aí todos os dias no mercado conversando com pessoas. E o nosso comportamento não pode ser festivo. Nosso comportamento tem que ser técnico. E às vezes tem que ter a coragem, né? E você tem que entender isso. Cuidado com o cara é seu corretor, concorda com tudo que você diz, mas ele é o técnico da área. Como é que você é professor, cliente? Não, você entende do seu segmento, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então nós, corretores aqui, temos que dizer, não, né? Nós temos que defender o equilíbrio técnico, né? E muitas vezes é preciso discordar do cliente. E muitas vezes discordar da operadora. Esse é o nosso papel. É preciso exercer esse papel com competência, né? Citando um exemplo prático, é claro que não vou falar nomes, mas eu estou ajudando um corretor na composição de um preço para um determinado cliente, em que no histórico, a gente consultando siniestralidade, foi identificado que tem um paciente que teve uma autoutilização. Isso é uma variável nova até. A gente começou a negociação tal, e descobrimos essa utilização num valor muito alto. E aí eu conversando com o corretor, até ontem, conversando com o corretor, eu citei para ele, olha, eu preciso que você pegue com o cliente pelo menos um relato do que aconteceu com essa pessoa. Por quê? Não adianta a gente ir para a operadora brigar... Levar uma falsa informação. É isso aí. Brigar pelo menor preço se ele não vai ser o melhor preço. Tá? Não adianta eu brigar por um preço abaixo de R$200 se eu não vou conseguir manter esses R$200 em um determinado período. E aí o reajuste vai ser muito mais alto. Tá? Precisa justamente ter esse equilíbrio. E esse é o nosso principal papel. Tá? Ok, gente? Entendeu aí?
Ok? Bom, diante de todas as discussões, fica aqui os nossos agradecimentos por todos aí que estiveram com a gente e que vão assistir com certeza esse trabalho, onde tenho certeza da nossa doação total em relação a isso, né? Só quero estar fechando isso com o Wilton aqui, né, pedindo a última fala dele, né, sobre qual é a visão dele, né? Nós acabamos de ter aqui na minha chegada o comentário da Priscila, uma colaboradora nossa aqui, né, grande profissional, que estava trazendo informações de que uma das operadoras do mercado está vindo por reajuste de 2 a 29 vidas com 15%, né? No ano passado, eu acho que algo em torno de 25%, né? Como é que você vê isso, fazendo a ponte disso com as nossas previsões de um dígito para planos individuais? Volta à questão do número. Tá? Eu cito muito isso porque o número não mente, é fato. E aí, se uma determinada operadora naquele ano foi muito agressiva no que diz respeito a preço, teoricamente, no próximo período ela vai ter um reajuste muito alto. Então, o melhor preço tem que ser discutido e não o menor preço. Justamente para que a gente não tenhamos aí uma variação, um percentual muito alto num reajuste no ano e no outro você vê a disparidade. É claro que a gente fala de inflação médica e outros assuntos, mas a disparidade de um reajuste de um ano para o outro é muito alta. Então ele está sendo muito agressivo no preço aqui para reajustar o seu contrato alto, e aí vão ter saídas, evasões naturalmente, mas ele vai conseguir segurar uma determinada população, vai ter um preço mais alto que no próximo ano vai reduzir a sinistralidade do contrato. É um número, é um fator que aí eu considero que não é justo para a população. Então a gente começa a ver muitas migrações de carteiras de clientes de forma muito rápida. Você pega clientes que não passam 1 ou 2 anos em um determinado operador justamente por isso, tá? Por conta dos reajustes muito altos, tá? Então, para mim, a tendência de reajustes é que deveria ter um preço melhor, as operadoras possam fazer seu papel negociando melhor também as tabelas, honorários médios, de repente partir para modelos verticalizados ou mistos, e que os clientes também façam sua parte no que diz respeito à sinistralidade, redução, tudo isso. É isso aí, né? Gente, vejam que a questão de plano de saúde é um problema de toda a sociedade, né? Onde não podemos ficar no lugar da queixa, e simplesmente temos que ter atitudes dentro desse processo. A ANS abre para que hajam câmaras de informação, para que você, a sociedade, participe, a sociedade deve participar, né? Acompanhe, visitem o site, né? Nós, enquanto corretores, estamos aqui para ajudar, né? A Nubis está aqui para ajudar, a Repigente está aqui para ajudar, né? Procure corretor SUSEPADO, procure competências para que você possam realizar boas consultorias, né? Vejo muitos movimentos hoje, Hilton, da sociedade, no sentido das discussões de modelo de remuneração muito fortes no mercado, vi discussões de AMIL, nas questões aí com a questão da Rede Dó, né? Então, a sociedade se esforçando, a Central Nacional Unimed, a Bradesco, todas as seguradoras, todo mundo está buscando, né? Está aí agora a telemedicina, que é um assunto importante para trabalhar como isso vai reduzir o custo. Então, tudo isso é importante. E, paralelo a isso, nós temos uma sociedade que está com a sua receita reduzida, né? Então, as empresas estão com sua receita reduzida. Então, as discussões de convenções trabalhistas hoje, né, estão sendo totalmente diferentes. Cada ano o cara queria impor mais um item na CCT. Agora, né, aí chega assim, não, amigo, a gente vai ter que rever a CCT toda. Ou seja, CCT seriam as convenções de trabalho entre as empresas do patronal e do laboral. Então, eu fecho com essa reflexão. Né? Como é que vai estar nessa CCT a questão do plano de saúde, com que compromissos, né, eu com todos os profissionais de corretagem de seguros, como que a ANS, como que o prestador, como que a Associação dos Hospitais, né, como que toda a sociedade vai trabalhar essa questão em prol da solução. Claro. Não fique no lugar da queixa, participe, claro, colabore, que assim vai ser melhor. E esse ano já tem uma reflexão percentual de um dígito, que é aquilo que a gente imagina, ou seja, algo em torno de 8%, né, ou talvez até menos. Um abraço e até a próxima live. Prontinho.